Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos dar continuidade à matéria, desta vez adentrando o nosso próximo tópico, que diz respeito à ação penal privada. Doutores, então nós estamos no nosso tópico de número 6, que diz respeito à ação penal privada, e vamos iniciar a matéria falando a respeito do conceito mais uma vez. A ação penal privada, meu amigo, é aquela ação penal titularizada pela vítima ou pelo seu representante legal. Aqui, permita-me abrir um parêntese com você a respeito da doutrina do professor Hélio Batista Tornaghi. Doutores, essa nomenclatura, inclusive utilizada pelo nosso Código de Processo Penal, é uma nomenclatura que não é especificamente técnica. Pedro, como assim? Segundo o professor Hélio Tornaghi, toda ação penal é pública. O que varia entre elas é a iniciativa, ou seja, é quem pode deflagrar esta ação. Por isso que se pretende, por isso que se almeja aqui detectar uma nomenclatura mais técnica. Na verdade, a nomenclatura mais adequada, inclusive já utilizada pelas bancas, é ação penal de iniciativa pública e ação penal de iniciativa privada. Toda ação penal será tramitada perante o juízo que é público. Por isso que o professor Hélio Tornaghi fala que toda ação penal acaba por ser de natureza pública. No entanto, a nomenclatura ação penal pública e ação penal privada são usualmente utilizadas e você pode levar para a sua prova com essa nomenclatura, mas é só você lembrar, existe uma tecnicidade na qual vai adequar a terminologia como sendo ação penal de iniciativa privada. E o que vem a ser mais uma vez esta ação penal? Ora, é aquela titularizada pela vítima ou, em se tratando de incapazes ou menores de idade, isso será dado àquilo que o Código de Processo chama de curador especial, em última análise, o seu representante. Essa vem a ser a ideia. E aí repare numa tecnicidade também um pouquinho maior. Hoje nós sabemos que a ação penal de iniciativa privada é aquela titularizada pela vítima ou pelo seu representante legal. No entanto, se esta vítima vir a óbito ou for declarado judicialmente a sua ausência, haverá aquilo, doutor, que nós chamamos de sucessão processual. Pedro, então o processo penal, ele lida também com a sucessão processual? Doutor, lida. E esta sucessão processual diz respeito a uma transferência do direito de entrar com a queixa-crime. Quais seriam as pessoas que são abarcadas neste rol de sucessão processual? Cuidado agora, eu pretendo estabelecer com você um mnemônico, não é frescura de concurso, ele te ajuda e muito, até porque a sequência é altamente intuitiva. Quer ver? Havendo morte ou declaração de ausência da vítima, doutor, este direito passará à figura do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso CAD. Tudo bem? E detalhe, você tem que se lembrar que esta sequência é preferencial e taxativa. Tudo bem? Então, primeiramente, a vítima veio a óbito. Este direito passará, cuidado agora, ao cônjuge. Se o cônjuge não quiser entrar ou não se manifestar, isto passa para o ascendente, para os descendentes e, em última análise, também para os irmãos. Agora, cabe-nos uma observação interessante. O nosso Código de Processo não estabelece no artigo 31, cuidado agora, o companheiro em união estável. No entanto, o Código de Processo Civil coloca. Logo, por analogia, nós aplicamos também esse dispositivo ao companheiro, isto segundo o que afirma a nossa jurisprudência do STJ. Ok? Então também entraria aqui o tal do companheiro. Então na letra C que eu coloquei, de CAD, você vai colocar cônjuge ou companheiro, entre parênteses, STJ. Ok? Então isto vem a ser a ação penal de iniciativa privada. Diante disso,
Havendo, portanto, interesse, veja agora no contexto, os crimes de ação penal de iniciativa privada são crimes na qual não gera, meus amigos, olha só, uma repercussão marcante do crime. É aquilo que a doutrina afirma não haver streptus judice, ou seja, o escândalo do processo. Se não existe esse escândalo tão marcante, sendo quase que exclusivamente somente a vítima atingida, quase nada a sociedade, diante disso, o poder público permitiu que a vítima fosse, digamos assim, correr atrás do seu prejuízo. E por isso deu esta iniciativa à vítima ou ao seu representante legal. Tudo bem? A petição inicial, caso a vítima deseje, de fato, adentrar com o processo, ela vai exercer o seu direito a partir de um documento oficial que nós chamamos de queixa-crime. E esta queixa-crime, doutor, necessariamente precisa ser assinada também por quem tem atividade postulatória. Vale dizer, os nossos advogados. Então a queixa-crime é a petição inicial, é o documento deflagrador, repare agora, deflagrador da ação penal de iniciativa privada. Esta queixa-crime será apresentada perante o nosso juiz e o juiz, neste caso, havendo os elementos mínimos, de fato, vai deflagrar esse processo. Tudo bem? Princípios. Meus amigos, aqui estamos no cerne, como eu já falei para você, estamos no cerne daquilo que as bancas cobram sempre de maneira comparativa com os crimes de ação penal pública. Você não pode confundir os crimes de ação penal privada na sua base principiológica com os crimes de ação penal pública. Portanto, a minha recomendação aqui com você é justamente que você crie uma tabela de um lado com os princípios da ação penal pública e do outro lado com os crimes de ação penal privada, na sua base principiológica também. O primeiro princípio, repare aqui, ele é diametralmente oposto ao primeiro princípio da ação penal pública. Qual seria esse princípio, Pedro? É aquilo que a doutrina chama de princípio da oportunidade ou princípio da faculdade. Vale dizer, segundo esse princípio, será oportunizado a vítima entrar ou não, cuidado agora, com a queixa-crime. Ela não está obrigada, havendo um lastro probatório mínimo, a entrar com a queixa-crime. Diferente daquilo que acontece com os nossos promotores de justiça no âmbito do Ministério Público. Olha a diferença marcante existente entre esse dispositivo, repare, a diferença desse dispositivo com a ação penal de iniciativa pública. É uma base muito marcante. Aí você pode, em última análise, até me perguntar, Pedro, bacana, a vítima vai escolher se vai entrar ou não com a queixa-crime. E se ela decidir não entrar? Neste caso, arquiva-se o inquérito que foi, por exemplo, instaurado? Meus amigos, não. Não há que se falar em arquivamento do inquérito nos crimes de iniciativa privada. Neste caso, simplesmente nós vamos aguardar um lapso temporal. Qual seria esse lapso temporal? Quer ver? Nós já falamos disso lá na representação. Esse lapso temporal nada mais é do que a decadência, que tem natureza jurídica, inclusive, listada pelo artigo 107 do nosso Código Penal. Portanto, trata-se de um dispositivo que extinguirá a punibilidade do indivíduo. Então, das duas, uma. A vítima, ela pode decidir entrar e, se ela quiser entrar com a queixa-crime, ela terá um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Pedro, e se ela não quiser entrar? Simplesmente ela aguarda. Ela aguarda o prazo de 6 meses, findo este prazo, que inclusive deve ser contado nos moldes do artigo 10 do nosso Código Penal, conta-se o dia do início e não se conta o último dia, ok? Neste caso, ela simplesmente aguarda o prazo de 6 meses, desaguando no último dia e superado, na extinção da punibilidade do indivíduo e também na perda do direito de ação dado à pessoa da vítima. Ok? Tranquilos? É possível também, segundo o nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, a vítima ter uma postura um pouco mais ativa.
Se a vítima não quiser, lembrando que aqui a vítima, ela é a propositora, digamos assim, da queixa-crime. Portanto, é dado a ela uma nomenclatura técnica, querelante. Este querelante, doutor, pode renunciar ao seu direito. Olha a segunda forma, portanto, de abrir mão do seu direito. É uma postura mais ativa. Esta postura é chamada de renúncia. O querelante poderá renunciar o seu direito de maneira tácita ou ainda de maneira expressa. Como que isso funciona? Vamos lá. A renúncia tácita é aquela renúncia implícita. É quando a pessoa ela tem um comportamento que é incompatível com o seu direito de ação. Por exemplo, a pessoa sofreu um crime de ação penal privada, notadamente os crimes contra a honra, e na sequência a pessoa se casa. Ela aceita um pedido de casamento da pessoa que, por exemplo, praticou um crime contra a honra com ela. Meus amigos, isso é incompatível com a vontade de se ter andamento desta ação. Por isso que a doutrina afirma que este seria um exemplo de renúncia tácita. Agora, também é possível que o querelante renuncie de maneira expressa. Claro, ela vai chegar na delegacia, ela vai chegar no juízo, neste caso, e vai afirmar, muitas vezes por escrito, o que será devidamente assinado, que ela não deseja entrar de fato com a ação penal privada. Tudo bem? Existem alguns elementos que aqui também são fundamentais que nós tenhamos bastante domínio. A renúncia, meus amigos, quando oferecida, ela vai se estender a todos. Se esta renúncia se estende a todos, nós vamos olhar a renúncia como sendo um desdobramento do princípio da indivisibilidade. Fique tranquilo que já já nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então, quando a vítima renuncia o seu direito de ação, a todos os elementos envolvidos no crime vai se estender. E aí, claro, cabe-nos uma importante assimilação, que esta renúncia ela é um ato unilateral. Isto significa dizer que a renúncia não comporta aceitação por parte do suposto criminoso. A renúncia ela é prestada pela vítima e pronto. Quem vai nos afirmar isso é justamente o artigo 49 do nosso Código de Processo Penal. Então veja, a renúncia ela é oferecida de maneira unilateral e se estenderá a todos, antes de começar efetivamente o processo. Agora, quando nós falarmos do Instituto Perdão e Perempção, estes serão aplicáveis depois que o processo já foi de fato deflagrado. Então, o momento no qual se aplica a renúncia é totalmente diferente do momento que se aplica o perdão e a perempção. Tranquilo? Então, esta seria a ideia. Aqui no princípio da oportunidade, a vítima pode abrir mão do seu direito de duas formas. De uma forma mais omissiva, simplesmente aguardando o prazo de 6 meses, ou ainda pode ter uma postura mais ativa, renunciando tácita ou expressamente o seu direito. Tranquilo. Vamos para o segundo princípio, princípio da disponibilidade. Meus amigos, se de um lado a ação penal de iniciativa pública ela acaba sendo uma ação penal indisponível, já a ação penal de iniciativa privada não. Aqui a vítima ela pode sim desistir do seu direito ao longo do processo. Olha a diferença. Então, o que significa disponibilidade? Significa dizer que o querelante pode dispor do seu direito, claro, depois de deflagrado o processo. Pedro, mas como a vítima ou o querelante dispõe deste direito? Como que o querelante abre mão disso? A partir de 2 elementos, também apontados pelo nosso CPP e pela nossa doutrina. Perdão ou perempção. O perdão é nada mais do que a protocolização em juízo de que você não pretende mais dar andamento. Você vai até a Secretaria do Poder Judiciário, chega lá e protocola, por meio da sua defesa, que você não tem mais intenção de continuar no processo porque ele está cansando demais, ele está exigindo muito tempo, você não tem mais interesse em se ver justiçada. Essa seria a ideia. O perdão, portanto, é um instituto que a todos se estende também. Olha que coisa, tanto o perdão quanto a renúncia se estende a todos.
Só que, meus amigos, o perdão, ele comportará aceitação. Ele depende, portanto, de aceitação. Pedro, explica isso um pouquinho melhor. Quer ver só? Imagine a seguinte situação hipotética, doutor. Existem 3 pessoas que praticaram um crime de injúria contra A. Olha que coisa. A processa, entra com a queixa-crime contra os 3. A todos se estende. Eu tenho que processar todos. Eu não tenho a opção de, por exemplo, entrar com um processo contra um ou outro. Ou eu processo todos, ou eu processo ninguém. A ideia é essa. A vítima propõe o processo contra todos, só que durante o processo ela percebe que está sendo muito cansativo. Vai até a Secretaria do Judiciário e entra com o perdão. A e B, veja, A e B aceitam. A e B aceitam o perdão e a natureza jurídica do perdão, nos moldes do artigo 107 do Código Penal, é de extinção da punibilidade. Olha que coisa. A e B, portanto, saem do processo com a sua punibilidade extinta. Agora, quando a gente pega o C olha para esta pessoa que foi injuriada e fala o seguinte, olha só, eu não acredito que eu pratiquei crime contra você e eu vou provar em juízo que eu sou inocente. Na expectativa de posteriormente o quê? Você pleitear uma possível indenização civil. Tá vendo? Então o perdão, meus amigos, se estende a todos, mas dependerá de aceitação. Por isso que ao contrário da renúncia, o perdão, ele é um ato bilateral. Olha a diferença. Tanto a renúncia quanto o perdão se estende a todos. Só que a renúncia é um ato unilateral, enquanto o perdão é um ato bilateral. Por quê, Pedro? Ora, porque comporta aceitação. Depende de aceitação por parte do querelado. Muito cuidado. Aí você pode também me perguntar assim, Pedro, bacana. A vítima colocou um protocolo lá na Secretaria do Poder Judiciário afirmando que quer, portanto, encerrar o processo. Só que o querelado nada fala em um prazo de 3 dias nos moldes do artigo 58 do CPP. Meus amigos, aqui para nós, o silêncio infere aceitação. É como se eu dissesse, aqui vale aquele ditado popular, quem cala, consente. Se a pessoa se manter silente a respeito de querer ou não aceitar o perdão, neste caso, será considerado como aceito e a pessoa, naturalmente, terá sua extinção da punibilidade também. Bacana? Então, meus amigos, são 2 elementos muito marcantes aqui para nós no que diz respeito ao perdão. Estes elementos, eles desaguam, eles caem muito aí em prova. E qual seria o momento, Pedro? Até quando eu posso oferecer o perdão para a pessoa do querelado? Meu amigo, perdão pode ser demonstrado até que a sentença transite em julgado. Até que a sentença transite em julgado. Essa seria basicamente a ideia mais importante. Existe uma outra forma da pessoa do querelante não dar mais andamento ao processo. A partir do ponto em que ela se mostra descuidada. É aquilo que a gente chama de desídia. A pessoa, ela mostra desinteresse ao impulsionar o processo de iniciativa privada. A isto se dá o nome de perempção. Pedro, então o que vem a ser tecnicamente a perempção? Perempção é nada mais do que uma sanção. É uma sanção que o juiz aplica à pessoa do querelante por não estar conduzindo corretamente este processo. E as hipóteses nas quais são cabíveis a perempção estão listadas no artigo 60 do nosso Código de Processo Penal. Vamos ver? Olha só que aspecto interessante. Quando a gente fala em perempção, segundo o que postula o artigo 60 do nosso Código de Processo Penal, nos casos em que somente se procede mediante queixa, veja, considerar-se-á perempta a ação penal, quando iniciada
o querelante, olha que aspecto interessante, quando iniciada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Meus amigos, aqui é questão de prova mesmo esse prazo, hein? Segundo, quando falecendo o querelante ou sobrevindo a sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Ou seja, não havendo sucessão processual num prazo de 60 dias. Terceira hipótese. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou ainda deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Repare que o nosso item de número 3 tem duas hipóteses. Deixar de formular o pedido de condenação ou deixar de comparecer aos atos do processo de maneira injustificada. E por fim, quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar um sucessor. Estas, meus amigos, portanto, são as hipóteses nas quais será cabível a chamada perempção. Então, mais uma vez, a perempção ela é uma sanção judicial na qual o juiz vai fazer com que o querelante seja penalizado com a perda do direito de dar andamento à ação, sempre quando se mostrar desidiosa a condução ao longo desse processo. Então, estas são as duas formas nas quais a vítima abre mão do seu direito de impulsionar o processo propriamente dito. Terceiro princípio, indivisibilidade. Meus amigos, o princípio da indivisibilidade vai falar que a iniciativa da ação penal privada, ela deverá se dar ou contra todos ou contra ninguém. Pedro, mas e se posteriormente se descobrir um terceiro, um quarto envolvido? Necessariamente, doutor, essa pessoa deverá entrar no processo. E esta pessoa entrando no processo, naturalmente, também poderá ser penalizada. Essa é a ideia da indivisibilidade e aqui é indivisibilidade mesmo. Nós não temos manifestação do STF a respeito da divisibilidade da ação penal de iniciativa privada. Por fim, princípio da intranscendência, nós aplicamos exatamente as mesmas disposições que nós conversamos na ação penal de iniciativa pública. Não poderá ser processado pessoa alheia àquela na qual se tem indícios de autoria. Bem simples. Somente 4 princípios, portanto, nortearão a ação penal de iniciativa privada. Muito cuidado aqui com o princípio da oportunidade ou faculdade e também o princípio da disponibilidade. São os dois princípios que têm uma visão diametralmente oposta daquilo que a gente encontra nas ações penais de iniciativa pública. Agora, vamos adentrar as modalidades. Doutores, a doutrina aponta 3 modalidades de ação penal de iniciativa privada. A primeira delas é chamada de ação penal de iniciativa privada comum ou exclusiva. Essa ação penal privada comum ou exclusiva é aquela na qual nós estamos citando a regra dentro da ação penal privada. Ou seja, normalmente a ação penal de iniciativa privada, ela é exclusivamente, olha que interessante, ela é exclusivamente comum ou geral nos moldes do artigo 31. Doutores, é aquela na qual a vítima ou seu representante legal tem a legitimidade de ação e, havendo morte ou ausência, isso irá para o CAD. Simplesmente isso. Já a ação penal privada personalíssima, a segunda apontada pela doutrina, ela é extremamente peculiar. Na ação penal privada personalíssima, nós temos que nos lembrar que aqui, doutores, existem alguns crimes que vão atacar tão somente a pessoa da vítima e ninguém mais. Nem mesmo os seus sucessores poderão adentrar com esse direito. Vale dizer, na ação penal privada personalíssima, a vítima e somente ela é quem pode propor a queixa-crime.
Pedro, o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão não faz? Não, não pode. Por isso que ela é chamada de personalíssima. Aí você vai olhar para mim e falar, Pedro, mas meu Deus, quais são os crimes nos quais a lei somente legitimou essa vítima? Qual é este crime? Doutores, em todo o nosso Código Penal existe um único crime que isso aconteceu. Por isso que é um ponto marcante para você levar para a prova. Artigo 236 do nosso Código Penal. Induzimento a erro essencial no casamento. Imagine, você se casa com uma pessoa e depois de casar, ela chega para você e fala, olha, eu já fui condenado inúmeras vezes pelo crime de estupro. Meu amigo, isso gera uma mudança da sua concepção a respeito da pessoa? Lógico que sim. Você ocultou ou induziu a erro a pessoa na expectativa de casar. Depois de casado, você revela. Isso não pode. Percebeu? Então isto é um crime de ação penal privada personalíssima. E eu vou além. Olha que aspecto interessante. Hoje, na esfera civil, é possível que este menor se antecipe. É possível aquilo que a gente chama de emancipação dos 18 para os 16 anos. E aí imagina que um menino ou uma menina casa aos 17 anos. Olha que interessante. Casou na menoridade penal, mas, neste caso, foi vítima do crime do artigo 236 do Código Penal. Doutor, a minha pergunta é, este menor pode entrar com a queixa-crime contra este possível cônjuge? Sim ou não? Não, porque ele não tem legitimidade processual penal. Ele pode pedir que um representante legal faça? Não também. Sabe por quê? Porque esta ação penal é privada e personalíssima. O que se faz neste caso? O menor casou, só que ainda não tem 18 anos para propor a queixa-crime. Segundo o que aponta a nossa jurisprudência e doutrina, neste caso, doutores, o prazo decadencial somente começará a ser contado quando este menor atingir 18 anos. Olha que coisa. O prazo decadencial, portanto, comporta uma certa exceção. Aquele prazo de 6 meses somente começará a ser contado a partir do momento que este menor, cuidado agora, que este menor atinge a sua maioridade penal. Tranquilos? Por fim, existe também uma terceira modalidade de ação penal privada. É a chamada ação penal privada subsidiária da pública. E esta ação penal privada subsidiária da pública, ela é rica em detalhes. Ela demanda um conhecimento muito mais aprofundado. Lembrando que este tipo de ação é decorrente da inércia do Ministério Público. Imagine, o delegado encaminhou um relatório para o MP, para o promotor. E este promotor com o relatório em mãos nada faz dentro de um prazo pré-estabelecido que já nós veremos. Doutores, nascerá para a pessoa da vítima o direito dela entrar com uma ação concorrente, olha que interessante, chamada de ação penal privada subsidiária da pública. Bacana? Com isso, meus amigos, a gente vai fechar por aqui e, na sequência, trabalharemos mais detalhes a respeito da ação penal privada subsidiária da pública. Valeu!